Bem-vindos ao Fora do Script! Hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente evita, mas está cada vez mais presente em nosso cotidiano, que são as apostas esportivas. Como elas impactam o nosso psicológico, nossas finanças e até mesmo a estrutura do esporte. E a nossa primeira convidada é a doutora Paloma Fernandes, especialista em terapia cognitiva comportamental. Seja bem-vinda, Paloma. Vamos começar na terapia pública, né? Existe uma resposta da qual faz o cérebro buscar repetidamente o comportamento de apostar, mesmo após sucessivas perdas? Boa noite. Sim, existe. Existe um sistema chamado sistema de recompensa. Esse sistema, ele libera dopamina, né? Que nada mais é do que o prazer. Então, mesmo que a pessoa esteja ali com aquele comportamento de aposta, perdendo, sucessivamente perdendo, ela tem aquela questão da ansiedade, né? De, agora foi quase, dessa vez eu consigo. Então, isso alimenta o nosso cérebro de forma que ele está ali esperando a vitória. Então, mesmo que ele saiba que ele está endividado, ele saiba que isso não é em bom comportamento, a dopamina que foi liberada, ela já está ali alimentando algo bom. Então, é por isso que ele tem esse comportamento repetitivo de continuar tentando. Interessante. E as plataformas digitais, elas foram projetadas justamente para ter esses gatilhos? E como que isso funciona para os profissionais de saúde? Sim, justamente as plataformas elas já trabalham em cima dessas questões comportamentais, né? Engajando para que esse usuário fique cada vez mais preso ali. Por exemplo, 20 giros de rodadas grátis. Tem ali um bônus para que você jogue e ganhe, sei lá, influenciador vai lá e fala para você, joga e ganha e você consegue sacar. Então isso já é uma forma de prender, da mesma forma que é um gatilho, porque a pessoa está presa ali naquela ideia de que ela vai conseguir ganhar em algum momento, de que ela vai conseguir recuperar o dinheiro que ela está investindo. E você diria que pode ser comparado o vício em apostas com o vício em drogas, pensando no quão distintivo pode ser? Sim, porque esse sistema de recompensa, ele é tanto quanto para o vício em jogos, quanto para o vício em álcool, droga. A diferença é que existe uma substância, e o vício em jogos, não. Ele não é visto, então ele é silencioso. É onde tem que ter mais cuidado ainda, porque a pessoa está ali, ela está alimentando algo que não pode ser visto a olho, entendeu? Então, é mais a questão comportamental mesmo. Sim. Existe um perfil de uma pessoa que seja mais propensa a depender desses vícios? Existem pessoas não só vulneráveis financeiramente, psicologicamente, como, por exemplo, se você tiver histórico de dependência na família, dependência mesmo alcoólica ou em drogas, essas pessoas elas são mais propensas. A questão da vulnerabilidade também financeira dá uma propensão muito maior a buscar esse lucro rápido, imediato, que é prometido até em muitas plataformas e também por influencers, né? E pensando nos familiares desse membro dependente de jogos de azar, quais seriam as orientações ou até estratégias de apoio às quais vocês indicam para que a pessoa consiga tanto se recuperar como passar por essa situação desafiadora? Primeiramente, acolher de forma muito empática, né? Porque assim como qualquer outro vício, o vício em jogos, ele existe. E, como eu disse, ele é muito silencioso. Então, pode ser que aquele momento em que a pessoa busque ajuda ou que ela dê algum indício de que ela está precisando de ajuda, é o momento que a família, os amigos, eles entram de forma muito empática para que não afaste essa pessoa. Porque a pessoa está ali buscando algo para que ela consiga sair disso. Se você apontar, julgar ou falar que isso é errado, ela não vai compreender porque ela está precisando de ajuda, ela está psicologicamente abalada. Então, a melhor forma é acolher e, se você não entende muito bem também, buscar junto com esse usuário entender o que é, como funciona esse vício e o que pode ser feito para que melhore. Recentemente, realizamos uma pesquisa com os alunos da Universidade do Vale do Paraíba. Dessa pesquisa, podemos analisar que 50,8% desses alunos nunca apostaram e não conhecem ninguém que aposte também.
É um número bastante curioso, né, Maria Eduarda? Considerando todo o cenário brasileiro, né? E a gente pode observar também que 78,5% acreditam que deve haver mais regulamentação sobre apostas esportivas. Já 20% julga não influenciar tanto. Uma pergunta que não quer calar. Será que esses 20% que julgam não influenciar tanto têm conhecimento suficiente sobre os perigos? Fica o questionamento. Continuando com a pesquisa, observamos que mais de 80% dos participantes desaprovam a parceria entre apostas e futebol, sendo que apenas 13% aprovam. Preocupações como integridade e influência pegam muito na parte da resposta, né? Realmente. Nessas rejeições. Doutora Paloma, considerando os jovens universitários, você acredita que esse grupo eles têm maior ou menor tendência à vulnerabilidade a esses vícios? Se houver, qual seria a justificativa? Então, considerando o cenário universitário e pensando numa faixa etária ali mais jovem, a propensão é maior. Porque o nosso cérebro está em formação ainda, até os nossos 25, 26 anos. Mais especificamente o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável por o quê? Pelas nossas atitudes, pela impulsividade. Então, sempre quando a gente age de forma muito impulsiva, sem pensar na consequência, é o córtex pré-frontal que ainda não está formado. Então, considerando uma pessoa mais jovem, é mais propenso a tomar essa atitude de forma impensável. Considerando que buscando ali uma independência financeira, né? Considerando que ele está na faculdade, começa a surgir eventos, começa a surgir outras vontades, considerando também que tem um acesso maior ao mundo da mídia hoje em dia, né? Que é onde tem a maior divulgação desses jogos. Então, tudo isso leva esse jovem a ter uma maior propensão a esses vícios. Realmente agora faz bastante sentido, né? De acordo com os dados que apresentamos. Inclusive, recentemente, a influenciadora Virgínia Fonseca virou alvo de críticas na CPI das apostas esportivas, após promover casas de apostas em suas redes sociais, o que reacendeu o debate sobre a responsabilidade dos influenciadores diante do público jovem, né? Doutora, como a psicologia explica a fragilidade do público jovem e a responsabilidade social dos influenciadores? O próprio nome já diz, né? Influenciador. Então, assim, esse nome ele não está ali à toa. Quando você busca consumir um conteúdo, você já visa pessoas da qual você se identifica, tem aquela afinidade. Então, é óbvio que tudo aquilo que ela traz vai te influenciar e vai fazer com que você sinta menos culpa. Então, quando você consome aquilo, você está se sentindo menos culpado, porque está vindo de alguém que é confiável, de alguém que está ali trazendo para você aquele fácil acesso. Então, assim, sim, é de grande responsabilidade dos influenciadores, principalmente visando uma sociedade que atualmente é muito vulnerável financeiramente falando. Então, eles vão buscar essa facilidade, esse dinheiro fácil, que eles consideram ser através de coisas que são manipuladas, né? Como a gente pode ver mesmo nessa entrevista da Virgínia. É tudo manipulado. Então, a pessoa tá vendo ali e ela vai acreditar que aquilo ali vai tirar ela de um sufoco. É complicado pensar que os influenciadores mesmo, que teriam a função de influenciar as pessoas, estão levando as pessoas mais pro fundo do poço. De uma forma positiva, acaba sendo negativa, né? Exato. Doutora, foi um prazer enorme tê-la conosco no nosso primeiro episódio fora do script. Suas análises sobre vulnerabilidade, sobre a importância dos influenciadores, né, fez bastante diferença, ainda mais em um tema tão delicado e que por muitas vezes é silenciado. Eu agradeço o convite de estar aqui hoje, principalmente para falar sobre um assunto tão importante, né, e falar mais sobre a conscientização mesmo da saúde mental, do cuidado. E é isso, gente. Se cuidem. Muito obrigada, doutora Paloma. E a seguir, no Fora do Script, você vai acompanhar o depoimento de um jogador que abre o coração falando sobre os desafios e as armadilhas desse universo, né? Ele matava a aula, tá ligado? Matava a aula mesmo pra estar jogando de moleque, jogava no banheiro, jogava no santo. Às vezes até ficava matando no banheiro pra jogar no xadrez. Não era um negócio saudável. Eu perdia e na
aposta seguinte eu pensava, não, agora eu vou pensar mais e vou tirar mais dinheiro. Aí tinha não ganhava, tá ligado? Eu acho que essa sensação de que eu fui tendo aos poucos, que depois me quebrou. No Brasil, as casas de apostas movimentaram mais de 120 bilhões de reais em 2024. Mas por trás desses números estão histórias de vício, dívida e silêncio. Com a promessa de mudar de vida com um clique, milhões de brasileiros caem no ciclo das apostas online. E o que começa como diversão vira rotina e, em muitos casos, dependência. Só em agosto, beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais para sites de apostas. Segundo o Banco Central, foram 4 milhões de chefes de família enviando dinheiro às bets. Mais da metade desse valor saiu direto do bolso de quem depende do auxílio para comprar comida ou pagar aluguel. A média gasta por pessoa, R$100, tudo via Pix, rápido, fácil e quase imperceptível. Hoje, já há mais brasileiros apostando online do que investindo na bolsa de valores. A promessa de lucro fácil seduz especialmente quem está em situação de vulnerabilidade. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, mas entre os mais velhos, o valor mensal transferido ultrapassa os R$3.000. E na tentativa de recuperar o que perdeu, muita gente aposta o que não tem: o salário, o empréstimo, a esperança. Chegou num ponto em que eu comecei a colocar muito mais dinheiro do que eu tinha, do que eu poderia colocar em aposta. Mas aí no final comecei a largar a mão. Vou apostar em cavalo, tá ligado? Corrida de cavalo. Como eu tinha uns parceiros que apostavam, a gente começou a trazer isso pra vida real, tá ligado? Não era um negócio muito legal e, enfim, aí que eu comecei a perceber que eu tava errado. Tava perdendo muito mais do que lucrando. Uma pesquisa da CNI mostrou que 1 em cada 4 trabalhadores já perdeu mais do que podia em apostas. E o impacto vai além do bolso. Ansiedade, culpa, depressão e o silêncio de quem não sabe onde pedir ajuda. Enquanto isso, o jogo continua, mais colorido, mais acessível, mais agressivo na publicidade. Estádios, camisas de time, anúncios de TV. O apelo é constante e o risco invisível. Afinal, estamos apostando por diversão ou tentando preencher um vazio que nem a sorte consegue curar? Que estreia memorável, não é mesmo? No nosso primeiro episódio do Fora do Script, com a coragem de desvendar um tema tão importante, que é a dependência dos jogos de azar. Mergulhamos na vulnerabilidade das pessoas, também falamos sobre a importância dos influenciadores, de estarem sempre atentos, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre um tema tão delicado e importante nesse momento. Exatamente, Jaqueline, porque como nós vimos, é fácil fazer a aposta, mas encarar as consequências, essa que vai ser a parte difícil, né? E quando o jogo acaba, quem é que realmente paga a conta? Se você ou alguém enfrenta dificuldades com apostas, o CVV pode te ajudar. Eles têm atendimento 24 horas por dia, é totalmente sigiloso, basta ligar 188. Cuidar da saúde mental é o maior investimento, é literalmente apostar na vida. E se a conversa de hoje te provocou, prepare-se. No próximo Fora do Script, continuamos a explorar o que está além do óbvio. Mergulharemos no fascinante e muitas vezes incompreendido universo das bebês reborn. Vamos desvendar os aspectos emocionais, psicológicos e sociais por trás dessa paixão que motiva e que fascina milhares de pessoas. Uma conversa que prometemos vai muito além do que você imagina. Não perca! O nosso próximo Fora do Script já tem data marcada. Até lá!